entrevista com o secretário de Obras Públicas do município de Paranaguá, o senhor Oséias Rebelo Costa. Secretário Oséias, seja bem-vindo ao estúdios da Litoral Sul FM. Recentemente, imagens divulgadas pelo senhor nas redes sociais escancaram um problema que muita gente aqui em Paranaguá já sofre na pele há anos: os alagamentos e a falta de drenagem. Para começar, o que exatamente o senhor encontrou naquelas galerias da rua João Regis? Boa tarde, primeiramente. Boa tarde, João. Boa tarde, Zé Neto. Boa tarde, ouvintes da Litoral Sul e aqueles também que nos acompanham pelas mídias sociais. Esse é um dos problemas que envolvem toda a questão da macro e micro drenagem do nosso município, né, João? Especificamente ali na descida da João Regis, a gente encontrou ainda essa semana uma tubulação completamente obstruída por raízes de árvores ali do entorno, mostrando que a falta de manutenção nessa tubulação também é um dos problemas que contribuem para os alagamentos da nossa cidade. Certo. Secretário, vamos falar sobre a situação de drenagem aqui na nossa cidade. Muita gente ficou impressionada ao ver raízes, nós vamos mostrar na internet pro pessoal, ao ver raízes tomando conta da tubulação. Mas o senhor disse que esse é só o reflexo de um problema mais profundo. O que causou essa situação crítica? Foi só o tempo ou houve negligência? É uma questão bastante interessante essa tua colocação, sabe, João? Porque a gente tem identificado bastante problemas na drenagem do município, né? Uma imagem que vocês ainda colocaram ainda há pouco, foi uma tubulação que a concessionária atravessou, uma tubulação de águas pluviais. Essa que vocês estão vendo aí é uma tubulação de esgoto, de rede separadora, que cruza a tubulação de águas pluviais, que é uma manilha que estão vendo aí, né? Essa tubulação que foi feita, ela impede o escoamento das águas pluviais quando tem uma chuva intensa. E vou dizer mais, viu, João? Essa não é a única situação que nós encontramos. Tem outros locais também que a gente tem fotografia, mas em função do tempo a gente só trouxe essa aí. Então a gente vê que existe uma série de situações que tem provocado alagamentos em nossa cidade, sabe? Obviamente eu não vou descartar aqui que a nossa cidade ficou muito tempo sem investimentos na área de drenagem, né? E tudo isso contribuiu para a situação que hoje nós estamos vivendo. Certo. Eu lembro que ali no Palmital, foi até as primeiras matérias que nós fizemos com o senhor, só me recordo, a Rua do Bavaresco ali, eu esqueci o nome da rua do Bavaresco do Palmital ali. Arthur de Souza Costa. Isso. Mais de 30 anos, mais de 20 e poucos anos sem fazer a parte da drenagem. Quando abriram, é só um caos. Então, esses são os exemplos que a gente tem encontrado, né? Muito embora a gente tenha acionado a concessionária para fazer a limpeza junto com a gente. Eles vão? Eles vão, porque uma grande região da cidade é atendido pelo sistema unitário, né? Para a pessoa que não entende muito bem o que quer dizer isso, é uma tubulação onde está escoando junto o esgoto e águas pluviais. Então, é uma região bastante grande da cidade e a responsabilidade da manutenção é da concessionária, né? E esse exemplo que você trouxe agora é muito claro que faltou realmente cobrar da concessionária a manutenção nessa região, né? Certo. Secretário, hoje quais são os bairros mais críticos de Paranaguá? E ainda há pontos onde o sistema já está praticamente inutilizado? Há muitos problemas na cidade, sabe, João? Muitos problemas mesmo. A gente está atacando em cada região que a gente está fazendo a manutenção das vias. A gente tem esse cuidado, né, de verificar a condição das bocas de lobo, a limpeza das caixas, tudo isso nós estamos fazendo, né? E eu não posso dizer para você se todo o sistema está detonado, mas pelo que nós estamos verificando nesses primeiros 6 meses que nós estamos à frente da Secretaria, é que grande parte da cidade está comprometida. Muito embora eu conheça bem o sistema de drenagem do município, né? Sei que faz muito tempo que essa situação perdura, né, João? Certo. Secretário, outro problema que nós notamos também é o acúmulo de areia nas galerias. Esse foi o outro problema citado. Por que isso tem acontecido com tanta frequência? Isso tem a ver a forma de como a cidade cresceu?
durante os anos? Existe uma condição típica geológica da nossa região, né? Porque nós estamos no litoral, então tem muita areia, muitas ruas não eram pavimentadas, então isso também contribui para essa situação que nós vivemos, né? Então por isso que precisa um cuidado maior na limpeza das galerias, né? Isso só vai acontecer à medida que nós tivermos mais caminhões para atender a cidade, né? Fazermos um programa de limpeza, cobrando da concessionária onde é a atribuição dela para que a situação já seja modificada, né, João? Certo. O senhor tocou no assunto que tem muitos bairros que são de responsabilidade da concessionária Iguá, né, Saneamento, que no caso é a Paranaguá Saneamento. O senhor até relatou nas últimas entrevistas que estão mapeando e isso vem à tona nos próximos meses, nos próximos dias. Na última vez que eu estive aqui, eu comentei que nós estávamos trabalhando na formulação de um mapa, né? Onde mostrasse o que é sistema unitário e qual é o sistema, qual a região que é atendida pelo sistema separador absoluto, ou seja, uma tubulação onde corre somente esgoto, né? Nós estamos em vias de conclusão, provavelmente a semana que vem nós vamos tornar público esse mapa, e de modo que a população saiba de quem é a responsabilidade na região onde ele mora, né? No caso da limpeza das galerias de águas pluviais, quando acontece erosão também nas vias públicas, né? E aí a população pode cobrar com mais eficácia de quem é o responsável pela região. Certo. Secretário, vamos falar sobre as ações da prefeitura agora. Hoje o serviço de limpeza é feito com um único caminhão hidrojato para toda a cidade. Isso é suficiente e há previsão de reforçar essa estrutura que tem o município hoje? Não, um caminhão não é suficiente, com toda certeza, João. A gente sofre muito com isso. Inclusive, para a gente fazer uma programação mais organizada, fica praticamente impossível de fazer, né? Nós estamos, na realidade, apagando o incêndio, fazendo manutenções pontuais, né? No começo do ano, acho que foi em fevereiro ou março, estive juntamente com o nosso prefeito lá em Curitiba, né? Na Assembleia Legislativa, e a gente está pleiteando que o governo do estado nos auxilie, não só com caminhão hidrojato, mas também com equipamentos, cuja frota está bastante deteriorada, né? Que nós recebemos para trabalhar. Certo. Secretário, existe algum contrato em vigor para a limpeza preventiva das galerias ou as ações são apenas pontuais, onde surgem obras ou emergências? Não, como eu falei ainda há pouquinho, a gente tem na realidade apagado o incêndio, né? Quando aparece alguma situação, nós vamos lá e fazemos a manutenção. Onde é a responsabilidade do município, onde é a responsabilidade da concessionária, nós temos cobrado a atuação deles, né, para fazer um trabalho em conjunto. Certo. Vamos falar agora sobre a concessionária Paranaguá Saneamento. O senhor também trouxe uma denúncia importante. No caso, a gente já comentou aqui também que a própria concessionária de esgoto teria usado as galerias pluviais da prefeitura por muitos anos sem cuidar, sem dar manutenção. E o que a prefeitura está fazendo diante disso, secretário? O que acontece? Durante muitos anos, a concessionária utilizou-se da galeria de águas pluviais para fazer a coleta do esgoto, como todos nós conhecemos na cidade. A gente tem sido procurado pela população cobrando que a prefeitura faça a limpeza de determinadas ruas onde a tubulação já está completamente assoreada, né? E a gente chega no local e verifica que a Paranaguá Saneamento já fez uma rede separadora e a tubulação de águas pluviais encontra-se completamente entupida. E aí a gente tem cuidado de questionar o morador se ele pagava a taxa de esgoto anteriormente. Ele disse que sim. Então o que acontece? Com a concessionária tendo feita a rede separadora, eles simplesmente jogam o problema para a prefeitura. Mas eu vejo que à medida que eles utilizaram durante muito tempo, cobrando da população, eles têm que participar também nessa limpeza, né? À medida que ficaram muitos anos cobrando da população, né? E a população apresenta, inclusive, as contas já pagas nesse período anterior, né? Então eu acho que é de direito a gente cobrar deles. Estamos acionando a concessionária através da Secretaria de Fiscalização, de modo que a gente possa atender melhor a nossa população. Esse é o objetivo da nossa administração, né? É o que o prefeito Adriano tem solicitado, né? Certo, é isso que o senhor falou. O prefeito Adriano disse em campanha e reforçou também agora, depois
eleito prefeito, que tá fiscalizando muito bem a concessionária Paranaguá Saneamento, está em cima. Como é que eles estão aceitando? Como é que eles estão vendo essa gestão do prefeito Adriano Ramos? Como o senhor disse, está em cima, o senhor está toda hora chamando eles. Como é que está sendo? E tem reunião entre prefeitura e concessionária, secretário? Sim, eu tenho participado constantemente de várias reuniões junto com a concessionária. O prefeito tem pedido que eu participe em função das atividades da secretaria, né? Mas eles têm se mostrado bastante partícipes, né? Pelo menos eu vejo que tem a aproximação da concessionária. Obviamente, eles têm vários questionamentos em relação ao contrato. Eu não posso negar que existem situações que eles têm razão em alguns pontos, né? E outros o município, né? Então, é preciso fazer um acordo de forma que se chegue numa conta que se ajuste todo o contrato. Obviamente, estamos falando no contrato aí de 28 anos, né? Mas é chegado o momento, né? E o nosso prefeito está exigindo que a concessionária reduza as tarifas que estão muito altas para a nossa população. Certo. Eu faço a pergunta, mas João, ele é secretário de obras, não é o próprio prefeito. Eu faço essa pergunta porque o senhor já trabalhou na Casa de Par, trabalhou direto com a concessionária, né, fiscalizando. Eu faço uma outra pergunta, secretário. Foi muito debatido, mas por que então que não foi refeito o contrato quando foi para renovar o contrato com a concessionária? Por que não foi refeito? Por que não foi adicionado isso que teria ter abaixado as tarifas? Hoje, se fosse hoje, a vontade do prefeito Adriano é essa. Tem como reformular esse contrato, secretário, no seu ponto de vista, na sua experiência? Com toda certeza, desde que seja feita uma revisão do contrato desde o início da concessão, e é isso que o nosso prefeito está exigindo da concessionária, né? Em relação à parte inicial da tua questão, João, na época que houve a mudança da concessão da Águas de Paranaguá, depois foi para Cabe, de Cabe para Iguá, eu fazia parte do Conselho de Regulação da agência reguladora, né? E naquele momento já existia o trâmite de um processo que leva o número 61091 de 2014. Esse processo visa fazer o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, né? Naquele momento, em 2017, quando houve então o início da gestão anterior, o Conselho de Regulação se posicionou contrariamente à mudança do grupo acionário, enquanto não se finalizasse aquele contrato de reequilíbrio econômico financeiro do contrato. Mas o prefeito anterior não acatou essa posição do Conselho de Regulação e assinou a mudança do grupo acionário, e nós temos aí o que nós estamos vendo hoje. Certo. Secretário, agora sobre ocupação urbana. Outro ponto que preocupa são as construções feitas sobre antigos canais de drenagem. Isso impede o fluxo da água e causa alagamentos. Há como reverter essas situações ou o prejuízo já está decretado? Excelente a tua pergunta, viu, João? Esse é um problema muito crônico que nós temos em Paranaguá. Eu tenho rodado toda a cidade, né? E conheço bem os canais que existem na nossa cidade. E esse é um problema muito sério que a Prefeitura, a Câmara Municipal, toda a nossa sociedade precisa enfrentar, né? Hoje nós temos ocupações de casas em cima de canais, em condições insalubres, né? A população, ao longo do tempo, construiu casas em cima, fazendo a colocação de manilhas sem o diâmetro adequado, sem a participação da Prefeitura, porque não poderia permitir aquelas construções, né? E hoje nós temos alagamentos por conta dessas ocupações, sabe? Então eu estou fazendo um relatório em relação a essas ocupações também, e eu logo vou trazer a público esse relatório, mostrando que nós precisamos que toda a sociedade participe, porque esse é um problema social, né? A população também não tendo onde morar, a Prefeitura não desenvolveu um programa de habitação, elas procuraram essas regiões, né? E nós temos uma situação muito difícil para resolver com relação aos canais. Certo, secretário. Vamos para a próxima pergunta sobre transparência e tecnologia. O senhor mencionou, como eu já falei também, que um mapa vai mostrar claramente quais áreas estão sob responsabilidade da Prefeitura e quais são da concessionária. Quando esse mapa vai estar disponível para a população? Já tem uma previsão, secretário? Até a semana que vem a gente vai tornar público esse mapa. É um mapa que mostra transparência. A gente quer que a população
tome conhecimento de quem é o responsável por cada setor da cidade, né? Mostrando aquilo que existe no contrato e de quem são os responsáveis, né? De modo que a população saiba de quem cobrar e não fique só a responsabilidade com a prefeitura quando existe uma empresa privada responsável pelo serviço. Certo, e vem aí um aplicativo onde o morador vai pedir, né, vai poder pedir a limpeza das galerias direto pelo celular. Em que pé está esse projeto? A população vai poder acompanhar se o pedido foi atendido ou não? Sim, essa era uma colocação que nós já temos solicitado faz bastante tempo, né? Inclusive no início do ano a gente tinha prometido que ia colocar no ar esse aplicativo, né? Também uma demanda que o próprio prefeito tem cobrado da gente e nós estávamos formatando todo esse aplicativo. Ele está praticamente pronto, só que nós dependíamos da conclusão desse mapa, porque quando uma pessoa for solicitar um serviço de erosão, por exemplo, né, ela vai aplicar no aplicativo, só que se essa região for atendida pela concessionária, não é responsabilidade do município atender, né, e sim da concessionária. Então, uma coisa estava interligada com outra, né? E aí a população, tendo conhecimento de qual é a região que ela está, ela vai tomar a decisão de fazer a cobrança da concessionária. Obviamente, quando for do município, aí sim o município vai ser acionado para fazer o atendimento de quem está pleiteando a manutenção. Uma dúvida, secretário. Essas regiões que são da responsabilidade da concessionária, elas atingem ruas diversas? Ou, tipo, por exemplo, o bairro Vila Garcia é totalmente da concessionária? Ou não tem o bairro sem ser 100% de responsabilidade da concessionária? Sim, hoje existe uma região enorme na cidade que é responsabilidade da concessionária e outra região que está bem definida, que está implantado o sistema separador absoluto. Mas aí cai naquela questão que eu te falei, né? Eles utilizaram muito tempo cobrando da população o esgoto, onde havia só a galeria de águas pluviais, e nós vamos cobrar também que eles participem ou nos ajudem nessa limpeza, uma vez que utilizaram a galeria, mesmo que antes da implantação da rede separadora. Tem essa região já, secretário? Pode revelar? Sim, claro. Assim que a gente divulgar aí o mapa, toda a população vai ter o conhecimento. Certo, secretário. Sobre a prestação de contas, a secretaria está preparando relatórios trimestrais sobre as ações realizadas. Esse relatório vai ser aberto ao público? A população poderá consultar essa prestação de contas, secretário? Sim, é uma normativa solicitada pelo prefeito, né, de a gente ter um controle de tudo que está sendo feito na cidade. A secretaria também tem por obrigação de fazer esse controle e tornar público. Nós fizemos um primeiro relatório no primeiro trimestre, né? Estamos agora no mês de junho, vamos concluir também esse segundo semestre e vamos entregar ao prefeito. A questão de divulgar, aí cabe à Secretaria de Governo, de Transparência, para que torne isso público para a população. Certo, secretário. A gente sabe que esse problema não se resolve de um dia para o outro, muito pelo contrário. Mas o senhor acredita que ainda em 2025 a população vai começar a sentir uma diferença concreta nas ruas em relação aos alagamentos? Excelente questão também, João. Obviamente que estamos falando de drenagem e a falta de investimento na cidade durante muito tempo, né? E isso envolve recurso, envolve estudos, projetos e que demanda tempo para isso, né? Muito embora eu tenha certeza que nós vamos avançar muito nos próximos 4 anos da gestão e quem sabe também mais para frente, né? Mas nesse primeiro ano de 2024 já fizemos bastante coisa para mudar essa realidade, né? Nós estamos fazendo limpeza em cada região que nós temos atendido e como eu citei na entrevista anterior, nós estamos finalizando aí os documentos de uma tratativa para contratar a Universidade Federal e eles vão apresentar um amplo estudo de toda a nossa cidade, né? E o interessante é que eles vão apresentar esses estudos por regiões. Então, à medida que eles forem apresentando esses estudos, nós vamos buscar recursos para já iniciar as obras, né? Então, à medida que forem feitos esses estudos, a gente vai avançando, para não ficar amarrado esperando que todo o estudo seja feito para depois a gente agir.
Certo. Para encerrar, secretário, qual que é a mensagem que o senhor deixa para quem está cansado de ver a casa alagar sempre que chove forte? Eu posso solicitar à população que tenha um pouco de paciência, a gente entende todo o sofrimento que houve, que acontece. Nós vamos estar sujeitos ainda no próximo verão a todos esses alagamentos, com toda certeza, né? Porque é humanamente impossível a gente mudar esse quadro em apenas um ano, né? Infelizmente, nós vamos ter alagamentos ainda no ano que vem e no ano seguinte também, porque envolve muito recurso para fazer as obras que se precisam na cidade, sabe? Mas eu tenho toda certeza e convicção como profissional da área de que nós vamos resolver a questão da drenagem no município. Pode ficar certo disso. Legal, secretário. Tem a parte também que não cabe só a prefeitura, mas é a natureza, né? Nós temos aí o rio Itiberê, que quando ele sobe, alaga toda a região central ali, principalmente a praça de eventos, secretário. Excelente colocação também, João. Ali próprio na baixada da João Regis, toda aquela região ali, quando a maré sobe, ela é influenciada diretamente pelo rio Itiberê, né? Então, quando nós temos uma precipitação bastante elevada, que é comum aqui em Paranaguá, toda aquela região sofre se nós tivermos uma maré alta, né? E aí demora para escoar aquele volume. Mas, como eu citei, a gente está fazendo estudo com a Universidade Federal. Essas regiões vão receber uns tanques de amortecimento, né? Que são nada mais do que grandes caixas onde essa água vai ser depositada, né? Até que a chuva passe e que a maré baixe e depois bombeada para o rio. Então tem várias regiões na cidade que a solução que será implantada será com esses tanques de amortecimento. Certo. Secretário, muito obrigado pela entrevista. O senhor, nós sabe que o microfone da Rádio Litoral Sul está aberto à disposição do senhor, qualquer esclarecimento, qualquer relato que o senhor queira fazer, a Litoral Sul abre os caminhos e o microfone para o senhor, não só para o senhor, mas também para todos os secretariados da Prefeitura Municipal de Paranaguá. Eu agradeço bastante a oportunidade, João, Zé Neto, aos ouvintes da Litoral Sul, e assim que necessitarem de qualquer informação, estou aqui pronto para estar aqui novamente.